Tá bom, tá bom. Entendi.
Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Ainda estamos recebendo algumas pessoas que estão entrando na sala. Estamos num modelo novo de webinar dessa vez. A gente usava a plataforma da Microsoft Teams e agora estamos com o Webinar Jam, tá? Então, temos algumas melhorias aí para contar para vocês com relação a essa plataforma. Eu sou a Paula e, em nome da Ledvance, a gente agradece a participação de vocês aqui. Bom, o Webinar Jam é uma plataforma para a gente fazer a transmissão de webinars bastante segura, né? Então, a gente está usando mundialmente na Ledvance essa plataforma. E, além da questão da segurança de dados daqueles que participam, vocês, que isso é super importante, a gente tem a garantia de que a gente está dentro de um ambiente da Ledvance, né? Então, isso não fica em qualquer ambiente publicado, mas isso está sobre o nosso domínio, então vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Tá? Nós temos o chat aí do lado para qualquer dúvida, até se vocês pudessem confirmar se estão me ouvindo bem, né? Alguém quiser escrever alguma coisa, enquanto a gente recebe os participantes. Hoje o nosso webinar é sobre HCL, a iluminação centrada no ser humano. E, antes de começar, a gente sempre faz uma breve apresentação da nossa empresa, da Ledvance. Então, a Ledvance é uma empresa que tem 4 anos, completamos esse mês de julho 4 anos mundialmente. Somos originados aí da empresa alemã Osram, né? E passamos a ter uma carreira solo aí, produzindo luminárias LED, lâmpadas LED, e também nós temos uma linha de produtos de tecnologia tradicional, né? Nosso portfólio hoje, ele abrange tanto a linha de iluminação residencial, quanto corporativa, industrial, profissional, né? E nós temos também uma linha que está se expandindo, que tem muito a ver com o tema de hoje, de iluminação centrada no ser humano, que é a iluminação inteligente, conectada, sem fio, né? Através de smartphones e tablets. Então, hoje vocês contam com a Ledvance em mais de 140 países. Um pouquinho sobre os canais de comunicação da Ledvance, para que vocês possam buscar informações sobre os nossos produtos e os nossos serviços a qualquer momento. Então, nós temos o site ledvance.com.br, nós temos também um canal no YouTube da Ledvance, que é o /Ledvance, e ali, se você procurar a playlist de Brasil, você encontra diversos vídeos de instalação de nossas luminárias, além de outros vídeos corporativos e de projetos nesse canal do Brasil, todos em português. E nas redes sociais, aí, nas mídias sociais, nós temos no Facebook, nosso espaço lá, Ledvance Brasil, e no Instagram, Ledvance BR, tá bom? Aí vocês encontram mais informações. Inclusive, a gente fala muito nos canais das mídias sociais sobre as nossas lives e sobre os nossos webinars. Bom, o Webinar Jam, então, a partir daqui, vocês podem escrever para a gente a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, diretamente aí no chat, tá bom? Inclusive, a gente pode até abrir o microfone de vocês, caso isso seja necessário. É muito importante, então, que as dúvidas de vocês sejam enviadas por aqui. A gente vai ficar de olho, no momento oportuno, o nosso apresentador vai falar com vocês. E também, no final desse nosso evento, a gente vai encaminhar um link para vocês, para que vocês participem, então, de uma avaliação do webinar, para a gente ver se vocês gostaram do conteúdo e tudo mais, e também que vocês participem de um sorteio de uma luminária. Então, já é frequente nos nossos webinars que a gente faça o sorteio de uma luminária. E para que a gente tenha certeza de que a gente está identificando a pessoa correta, que foi a ganhadora do sorteio, é muito importante que você... No link que vocês recebam, vocês preencham o nome completo e o e-mail, porque é através do e-mail que nós vamos entrar em contato para informar o ganhador, tá bom? Mas o sorteio a gente faz diretamente aqui, online, através do nosso apresentador. Também é comum nos nossos webinars que a gente faz apresentações interativas, então vocês podem participar conosco. Então, você vai poder participar dessa questão, dessa parte interativa, respondendo algumas perguntas sempre que o nosso apresentador, que é o Fabrício, hoje, falar para vocês sobre esse tema. Então, nós temos aqui uma funcionalidade dentro do Webinar Jam que se chama Poll.
E nesse poll é como se fosse uma área onde você pode fazer votações. Então, como vocês olham aqui nessa imagem que eu coloco aqui na tela, você vai ter uma pergunta no momento que o participante, que o nosso apresentador encaminhar essa pergunta, você escolhe a resposta que você acredita que seja a correta e você clica em voto. Somente depois que você clicar em voto é que a gente vai receber o seu feedback, tá bom? Agora, o mais importante dessa questão interativa é que você não é identificado, então não se preocupe se você está respondendo certo ou se está respondendo errado, porque a gente quer que vocês participem, tá bom? E aí a gente vai fazer uma apresentação, logo na sequência, né, de quais foram as respostas, né, e a gente mostra um percentual de quem respondeu que resposta, e na sequência o apresentador informa qual é a resposta correta. Então, é uma forma de fixar um pouco o conteúdo também. Bom, e por fim, apresento a vocês o nosso apresentador de hoje, o Fabrício Sakuma. O Fabrício, ele é nosso engenheiro especialista de produtos, trabalha conosco, e ele é responsável pelo portfólio de tubos LED, de lâmpadas smart e de lâmpadas tradicionais. Tá bom? Então, com vocês, Fabrício Sakuma, desejo uma boa apresentação. Vou fechar minha câmera aqui para que o Fabrício comece. Fabrício, já vou encerrar aqui a minha apresentação para que você possa, creio que você mesmo pode encerrar minha apresentação e já compartilhar a sua tela, já estou vendo bem. Já está compartilhando. Muito Tudo bem. bem? Boa apresentação hoje, Fabrício. Boa tarde. Obrigado, gente. Boa tarde, boa noite. Já escureceu, já é boa noite, verdade, já está escurecendo, né? Boa noite. Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, como a Paula já disse, eu também tinha um slide de apresentação, Paula. Não sabia que você ia ter, mas tá bom. Bom, meu nome é Fabrício, eu sou responsável, então, hoje na LEDvance por portfólio de lâmpada LED, né? Então, a parte de tubos, a lâmpada Smart, com um portfólio que a gente está crescendo, né? Hoje aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem uma bulbo RGBW, que controla tudo para o smartphone, e a gente está trabalhando para complementar esse portfólio. E também as lâmpadas tradicionais, né? Então, apesar de ser uma tecnologia que está com sua data de validade já quase expirando, a gente ainda tem bastante produto dessa tecnologia, porque ainda tem uma parcela do mercado que é bem resistente sobre essa mudança de tecnologia. Bom, então, mas vamos direto para o assunto, né? Quando a gente fala do Human Centric Light, o HCL, né, a gente quer saber assim, o que seria, então, esse conceito. Primeiro, HCL, o que significa HCL? É uma sigla, né, de Human Centric Light, ou, traduzindo para o português, iluminação centrada no ser humano. É um conceito de iluminação que ele visa melhorar o desempenho do seu corpo, né? Mas não é para te fazer se tornar uma pessoa melhor, mas é para fazer com que o seu corpo trabalhe da forma mais correta possível, da forma mais adequada possível, né? Porque hoje a gente, nós somos, hoje não, né? Há muito tempo, somos expostos à iluminação artificial. Só que o nosso corpo, ele não foi feito para trabalhar de acordo com a iluminação artificial. Ele foi feito para trabalhar de acordo com a iluminação natural, o ciclo do dia, né? E vocês vão entender o que tem muito a ver, né? Qual que é o relacionamento, né? Então a gente vai explicar um pouquinho qual que é a relação entre o ciclo do Sol com o nosso organismo, né? Bom, falando nisso, então vamos começar. Deixa eu fazer um comentário. Toda vez que vocês verem essa interrogação aqui na apresentação, quer dizer, então, que vai ter aquele momento interativo que a Paula falou, né? Então, eu vou explicar, vai ter alguma pergunta, e eu vou liberar a pergunta para vocês. Então, aí no aplicativo do Webinar Jam, né, na interface que vocês estão vendo aí, vai ter a partezinha da enquete, ou polls, se tiver em inglês, né? POLLS. E vai ter uma pergunta que eu vou liberar. Ainda assim, provavelmente não estão vendo nada porque eu não liberei. Mas eu vou liberar, eu vou explicar, e aí acho que fica mais fácil de entender, tá bom? Bom, o que é isso, né? Então, já que eu expliquei como funciona, a pergunta vai ser, o que é esse negócio que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? Então, para quem lembra lá da aula de geometria molecular, na aula de química, ou biologia, nem lembro em que matéria que a gente vê isso, acho que é na matéria de química que a gente vê isso. Quem era bem dedicado, provavelmente pode ser até que consiga lembrar como é que codifica isso. Mas eu vou dar uma dica, né? Eu não conseguiria, então eu vou dar uma dica. Agora ficou mais fácil, né? Agora acho que dá para entender tudo. Bom, a pergunta é, o que é isso? Então,
Então, deixa eu vir aqui, então, no Webinar Jam e eu vou liberar a pergunta para vocês. Vamos lá. Publiquei. Então, acredito que vocês estão vendo já a pergunta. Então, a pergunta é, o que é o N-acetil-5-metoxitriptamina? Tem que ler devagarzinho para não engasgar. E aí tem as alternativas. Adrenalina, tiroxina, melatonina e insulina. Eu vou dar alguns segundinhos para o pessoal responder, pensar e responder. Eu estou vendo que tem algumas pessoas já respondendo. Bom, eu acho que já tem um tempo suficiente. Quem não teve tempo de responder, não se preocupa, vai ter outras perguntas e aquilo que a Paula falou, né? Não se preocupe em saber em ficar com medo de errar, porque aqui o objetivo é só a gente tornar o processo de aprendizado mais dinâmico e menos tedioso. Então não se preocupa se está certo ou se está errado, tá? O importante é a gente participar, tá? Então eu vou encerrar aqui o questionário. Para mim vai ser uma surpresa também, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Espero que eu consiga manter as respostas publicadas. Bom, eu estou vendo ainda, eu espero que vocês também estejam vendo ainda, mas eu vou ler por precaução, tá? Eu estou vendo também. Tá vendo ainda a resposta? Então tá bom. Obrigado, Paula. Bom, então a maioria acertou, 86% respondeu que é melatonina. E é isso mesmo, né? Essa molécula, né? Ela é a melatonina, ou mais conhecida como hormônio do sono, né? E por quê? O que isso, né? Que esses termos de química, biologia, o que isso tem a ver com o Human Centric Light, né? Então, como eu disse, o nosso corpo ele foi feito para trabalhar de acordo com o ciclo do sol, né? Com a iluminação natural. E a melatonina está diretamente relacionada com isso. Por quê? A melatonina, ela é um hormônio em que a luz, né, a luz solar, a luz natural, ela inibe a produção da melatonina. E o que isso faz? Que a gente se mantenha ativo durante o dia. E durante a noite, teoricamente, quando já não tem mais a luz solar, não tem mais a luz natural, o nosso corpo ele é estimulado a produzir a melatonina. E a gente começa a ficar sonolento. Então, mais ou menos esse horário do dia, que o sol já se pôs, a gente começa a desacelerar, nosso corpo começa a desacelerar, a nossa mente começa a desacelerar, né, naturalmente, e a concentração de melatonina no nosso corpo vai aumentando e a gente vai começando a ficar sonolento. Até chega um momento que a gente dorme, descansa, ao longo da noite esse nível vai abaixando, e novamente, conforme o sol nasce, né, a gente, exposição à luz, a gente tem de novo, chega aquele momento ativo, né? Então, essa curva aqui, que eu desenhei aqui mais ou menos, representa isso, né? Conforme tem luz, a gente tem uma melatonina no nível baixo, e conforme vai escurecendo, o nível de melatonina vai subindo, tá? E como é que, então, o nosso corpo, né? Então, como que o nosso corpo faz para captar essa luz, para entender essa luz, né? Essa luz que a gente é exposto, para saber quando que eu tenho que produzir melatonina, quando eu tenho que inibir a melatonina? Bom, obviamente, como todos sabem, a gente capta a luz através dos olhos, né? E o corpo interpreta isso de algumas formas. A primeira forma que o corpo interpreta a luz é visual. Dessa forma que a gente tá se comunicando aqui, né? Vocês estão olhando a tela, a luz da tela está entrando no seu olho, o seu cérebro está interpretando essa iluminação que está entrando, né, através dos seus olhos, está interpretando isso numa imagem. E essa é uma das formas que o nosso corpo se relaciona com a luz. A outra forma que o nosso corpo se relaciona com a luz é de forma biológica, que é justamente o que eu estava conversando com vocês agora sobre a melatonina, né? Então, conforme a incidência, né, de iluminação no nosso corpo, nosso cérebro reage de uma forma que inibe ou estimula a produção de substâncias no nosso corpo, e a melatonina é uma delas. Tá? E aí a gente chega numa pirâmide que no estudo da iluminação centrada no ser humano, né, é conhecido como o triângulo do Human Centric Light, né? A base dele seria o visual, né? Então, porque a gente se relaciona com a iluminação através da visão. Outra forma é a forma biológica, né? Então, através de como a luz tem influência no nosso organismo. E o emocional, claro, obviamente, né? Então, para vocês que são profissionais da área de iluminação, sabem muito bem que
o tipo da iluminação, como é o design da luz, como é o design da iluminação de um ambiente, temperatura de cor, intensidade, tudo isso tem um impacto de como as pessoas se sentem naquele ambiente. Não é à toa que a gente vê discrepâncias muito grandes no estilo de iluminação. Eu gosto de dar sempre o exemplo de restaurantes, né? Aquele restaurante mais intimista, em que você vai para passar tempo com a família, com os amigos, que ia, né? Agora a gente não está indo mais, mas que voltaremos algum dia a ir passar um tempo com nossos amigos, com nossos familiares, que a gente passa longos períodos, passam horas, né? Ele tem uma iluminação um pouco mais baixa, temperaturas de cor mais quente, né? O branco mais quente. Geralmente a iluminação das áreas de circulações são bem baixas, e a iluminação fica bem concentrada na mesa, né, com ângulo fechado, ou com uma luminária que concentra a iluminação somente na superfície da mesa. E tem aqueles restaurantes que eles querem que você entre e saia rápido, por exemplo, um fast food. Esse tipo de iluminação, de ambiente, a iluminação é branca fria, ela é bem difusa, né? Ela é bem uniforme, ela é bem intensa, porque ele realmente não quer que você se sinta confortável lá e quer que você saia, entre, consuma os produtos e saia o mais rápido possível para que uma outra pessoa tenha aquele espaço disponível para poder também consumir mais produtos e gerar mais vendas. Então, esse é um exemplo bem claro de como que a iluminação influencia, né? Então, uma iluminação pode deixar você mais confortável, que você fique mais tempo lá, naquele ambiente, ou mais desconfortável, que você queira sair logo de lá. Tá. Então, voltando agora um pouquinho sobre a curva da melatonina, né? Aqui a gente tem 3 curvas, que na verdade é uma só. Mas por que eu tenho 3 curvas, Fabrício? Por que aqui você tem a laranja, a cinza e a cinza claro? É porque aqui está representando as curvas, os comportamentos de concentração de melatonina no corpo de pessoas que têm organismos diferentes, né? Ninguém tem um organismo igual ao do outro, né? Todo mundo, cada um tem seu organismo de uma forma diferente. E o comportamento da melatonina não é diferente, não seria diferente disso. Então, existem pessoas que têm um perfil mais vespertino e tem uma pessoa que tem um perfil mais matutino, né? Então, aquela história de que eu sou uma pessoa mais noturna, eu sou uma pessoa mais diurna, isso realmente acontece de fato. E um dado curioso para vocês é que eu achava que a maioria das pessoas tinham a curva, né, esse comportamento. Na época que eu pensava nisso, eu nem tinha conhecimento sobre o comportamento da melatonina e o monocentric light, né? Mas eu sempre achava assim que a maioria das pessoas, por observar meus amigos e as pessoas do meu círculo social, é que a maioria das pessoas tinha um ciclo normal, vamos dizer assim. Umas 10, 11 horas já começava a se sentir sonolento, meia-noite no máximo já estava dormindo, e não tinha tanta dificuldade para acordar de manhã, 6h30, 6 horas, né? E lógico, com suas exceções nos extremos. Mas conforme eu fui estudando sobre a iluminação, no impacto das pessoas, eu descobri que, na verdade, a população global é basicamente dividido em metade e metade. Metade tem um comportamento mais matutino, metade tem um comportamento mais vespertino. Eu me encaixo aqui no comportamento mais vespertino. Tenho uma dificuldade de dormir cedo e uma dificuldade maior ainda de acordar cedo. Então, a quarentena para mim está sendo ótimo, que eu tô conseguindo dormir uma horinha a mais que eu perdia no trânsito. Agora eu consigo dormir uma horinha a mais para começar a trabalhar. Tá bem mais, eu estou me sentindo bem mais facilidade de começar o dia do que antes eu tinha bem mais dificuldade. Bom, agora a gente vai chegar numa parte interativa de novo. Tenho mais uma perguntinha. Vocês têm reparado, ou no comportamento de vocês mesmos, ou de pessoas que moram com vocês, amigos, familiares, com quem vocês conversaram, que nos últimos anos, essa curva da melatonina, em geral, tem se deslocado para a direita? Ou seja, as pessoas estão sentindo mais dificuldade para dormir, né? Dormir cedo, né? As pessoas estão dormindo cada vez mais tarde e estão com cada vez mais dificuldade de acordar cedo, né? Então, é um comportamento que, lógico, que tem suas exceções, mas, em geral, muitas pessoas têm reclamado de insônia, têm reclamado de dificuldade de dormir, de qualidade de sono, né? Não consegue dormir cedo, vai dormir tarde, mas o horário que tem que acordar não muda, né? Não importa se você foi dormir 2 da manhã, 3 da manhã, você ainda tem que acordar no mesmo horário que você tem no compromisso no dia seguinte, né? De ir para a escola, ir para a faculdade, ir trabalhar, ter aquela reunião. Então, isso tem atrapalhado muito as pessoas.
E eu tenho certeza que você conhece alguém, se não você mesmo tem passado por isso. E a pergunta é, você tem ideia, você imagina qual que é o motivo, o que tem causado que muitas pessoas têm tido essa dificuldade? E essa é a pergunta que eu vou liberar para vocês agora. Então, o que está alterando o ciclo do sono das pessoas? São luzes fortes, né? Então, as pessoas estão sendo expostas à iluminação muito forte nos últimos anos, isso tem alterado. Os smartphones, né? Então, o smartphone tem atrapalhado o sono das pessoas. Poluição sonora, né? Então, cada vez com a urbanização, as grandes cidades crescendo cada vez mais, e a poluição sonora tem atrapalhado. Ou também, né? O que é um assunto nos últimos anos sobre a doença do século, né? Que é a ansiedade e depressão. Será que, então, é isso que tem causado essa alteração no ciclo do sono das pessoas? Vou dar mais alguns segundinhos, tem gente respondendo ainda, estou vendo o gráfico mexendo para lá e para cá um pouquinho. Eu acho que a gente está com uma boa amostragem, então eu vou encerrar aqui e a gente vai discutir, então, sobre essa questão. Bom, vamos lá. A luz forte. Não é a luz forte que tá atrapalhando. Pode atrapalhar? Com certeza pode atrapalhar, mas pelo menos não existem indícios científicos de que a luz forte tenha atrapalhado de forma geral o comportamento das pessoas. Smartphone, vou pular essa. Acho que já entreguei a resposta, mas eu vou pular essa. Bom, poluição sonora, ninguém respondeu, 0% de pessoas acreditam nisso, então não vou passar por aí. Ansiedade realmente faz muito sentido, de fato, né? A ansiedade, ela atrapalha muito no sono das pessoas, né? Ansiedade, depressão, todos esses problemas psicológicos, todas essas doenças psicológicas atrapalham mesmo no ciclo do sono das pessoas, mas ainda não é uma forma generalizada, né? São em casos em pessoas que são diagnosticadas realmente sofrem com isso, mas não é de forma generalizada. Quando a gente está falando da influência de forma generalizada, aí a gente está falando do smartphone, que a maioria das pessoas, 69% das pessoas responderam em smartphone. E por que o smartphone tem atrapalhado? Oi, Paula. Só uma dúvida aqui, que tem uma pergunta sobre o que seria o indicador da vertical, que tem os números. Você poderia ler aí os eixos horizontal e vertical? Desculpa. Tá bom, posso sim. Ó. Na horizontal aqui é o horário. Aqui na horizontal é o horário, então começa no meio-dia, vai até meia-noite. Na verdade, ele passa do meio-dia de novo aqui no meio, então é um ciclo de 1 dia e meio. E aqui na vertical, esse eixo aqui que ele sobe, na verdade, é em nível de concentração da melatonina no corpo, né? Desculpa, eu realmente esqueci de explicar o gráfico. Mas, em geral, o que você precisa entender é quanto mais alto o gráfico, maior a concentração de melatonina no corpo, quanto mais baixo, menor, e da esquerda para a direita é o horário ao longo do dia. Então, o que eu quero dizer nesse gráfico? Aqui, pelas 18 horas, uma pessoa com comportamento mais matutino, ela começa a ter o seu corpo começa a estimular a produção de melatonina, chegando no seu pico lá pelas 10 horas, 11 horas da noite, e conforme a noite passa, ele vai reduzindo, e esse ciclo se repete para os outros comportamentos, a diferença é só a defasagem no horário, né? Tá? Isso aqui são gráficos só representativos, não tem precisão nenhuma, tá? Eu peguei, lógico, esses dados em cima de pesquisas e estudos científicos, de fato, sobre o assunto, mas como é só uma representação, só para passar um conceito, esses valores, de fato, não representam nada preciso, tá? É só para ter uma noção de como funciona o corpo em relação ao hormônio, à exposição do hormônio, né? A concentração do hormônio. Bom, e voltando ao celular, né? Então por que o celular tem feito com que a curva do sono das pessoas tem se deslocado para frente, né? Tem ficado mais tarde, de forma geral. De forma geral, é bem claro, né? Quem que não tem um smartphone no bolso, né? Eu tenho dois, né? Eu tenho um aqui, eu tenho dois celulares. Então, quem que não tem pelo menos um smartphone no bolso? E tenho certeza que todo mundo, o aparelho que mais usa, né? O aparelho tecnológico que mais usa é o celular, né? Então, geralmente, a primeira coisa que as pessoas olham
quando acordam, seja para consultar a agenda para ver quais são os compromissos do dia, ver a previsão do tempo, o horário, ver o trânsito, né? Eu olhava bastante o Waze antes de... a primeira coisa que eu acordava era olhar o Waze para ver se estava muito ruim o trânsito ou não. E uma das últimas coisas também, né? Ler um livro, ler no próprio celular, né? Ou num tablet o livro, assistir um vídeo, assistir uma série, um filme, alguma coisa. Então, realmente a nossa exposição ao celular é muito grande. E qual que é o grande problema disso? O problema disso é que a tela do celular, ele emite uma luz azul. E essa luz azul, ela é confundida pelo nosso corpo como luz natural. Então, o que o nosso corpo entende, né? Quando essa luz azul entra no nosso olho, opa, tá de dia, deixa eu inibir a produção de melatonina. E o que acontece? Isso faz com que o nosso corpo entenda o horário errado do dia, né? Ele interprete de forma errada o momento do dia e começa a postergar o seu sono. Então, você pode até deitar sonolento na cama. Você pega o celular para olhar alguma coisa, assistir um vídeo, você começa a perder o sono. É por causa disso, porque a luz azul que o celular emite faz com que o seu corpo iniba a produção da melatonina. Inclusive, eu sempre gosto de comentar, tem uma função, em todos os smartphones hoje tem, a não ser que você tenha um aparelho bem antigo, em que você consegue deixar a tela avermelhada. Mas por que a tela fica avermelhada? Porque o próprio celular, ele reduz a quantidade de luz azul que a tela emite. Então, de acordo com o horário, né? O meu celular, por exemplo, eu programei ele, né? A própria função do celular, eu só marquei lá a caixinha que eu queria que funcionasse, que quando o sol se pôr, a tela ficava avermelhada. Quando o sol nasce de manhã, ele volta ao normal, a tela fica normal, né? Então, se vocês quiserem procurar Android, iPhone, todos os aparelhos de pelo menos de 2 anos para trás, aqui, já com certeza tem essa função, ou talvez até aparelhos um pouco mais antigos também tenham essa função. Eu recomendo bastante, faz bastante diferença no seu sono, você vai sentir. Eu comecei a usar, em 2-3 dias eu já tinha sentido bastante diferença de como eu estava tendo mais facilidade de dormir no horário que eu precisava dormir. Tá bom? Bom, agora eu quero apresentar para vocês também, né? Eu gosto bastante, como um engenheiro de exatas, eu gosto muito de me basear em dados, em números, né, em fatos. E eu queria mostrar para vocês o resultado de um estudo que foi feito com 84 alunos de 7 a 8 anos numa escola americana. Então, uma universidade americana foi num colégio primário nos Estados Unidos e realizou um estudo durante um ano, né? Então, durante um ano letivo inteiro, 2 turmas, né? 84 alunos foram divididos em 2 turmas, e essas 2 turmas foram expostos a ambientes diferentes de aula. Então, por exemplo, a turma controle, ela foi exposta a um ambiente tradicional, uma sala de aula tradicional, né? O que seria uma sala de aula tradicional? Seria uma sala de aula com uma iluminação on-off, liga e desliga, de mais ou menos 500 lux e 3.000 kelvins. Era esse o padrão que eles estavam trabalhando lá, né? Que eles consideraram no estudo. E a turma foco, a outra metade da turma, né, dos alunos, eles estudaram num ambiente que foi considerado ideal, vamos dizer assim, que é onde eles queriam observar se realmente tinha alguma influência na capacidade de aprendizado das pessoas, dos alunos, né? Então, essa turma foco estudou num ambiente em que o sistema era automatizado, né? E quando a gente está falando num momento de extrema concentração, a importância de foco, eles trabalhavam num alto índice de iluminação de 1000 lux e temperatura branca fria, que era 5.700. Tá? Então, essas 2 turmas foram acompanhadas durante um ano letivo inteiro por esses pesquisadores. E aí, vamos mostrar, então, alguns indicadores que eles utilizaram para medir os resultados desse experimento que eles realizaram. Então, a turma controle, que é aquela turma que estava no ambiente comum, tradicional das escolas americanas, no começo, antes de todo o ano letivo, fez uma pontuação de 103 pontos em questão de fluência de leitura e compreensão, né? Enquanto a turma foco, onde seriam submetidos àquela sala automatizada, em que ela teria cenas pré-definidas para cada tipo de atividade específica, né? Então, para tentar
para fazer o momento de relaxamento, tem uma cena adequada, no momento de concentração tem uma outra cena, no momento neutro, de intermediário entre duas atividades diferentes, tem uma cena adequada. Então, né, então era um sistema automatizado que ele se moldava de acordo com a necessidade daquela turma, né? Eles começaram com 94 pontos, então a gente tem aí 9 pontos abaixo da pontuação da outra turma. Na metade do ano letivo foi feito exatamente a mesma medição com as duas turmas, e notou-se então que a turma foco, em que estudaram durante esses 6 meses, naquela sala toda especial, passou de 94 para 128 pontos. Então, o crescimento, né, esse indicador teve um crescimento muito, muito legal. Enquanto a outra turma também teve um crescimento, mas não teve um crescimento tão grande. Então, a gente consegue reparar em duas coisas diferentes. Além da turma foco ter começado com uma pontuação abaixo, agora superou a turma controle, ela também teve uma taxa de desenvolvimento muito maior, né? Saiu de 94 até 128, enquanto a outra turma saiu de 103 e foi até 121. E no final do ano letivo, claramente fizeram novamente a mesma análise e chegaram à conclusão que, de fato, a turma foco, ela manteve essa capacidade de aprendizado, né, de evolução, enquanto a turma controle também. Então, manteve-se essa diferença de pontuação e a turma foco lá se mostrou mais com um desenvolvimento mais adequado para em questão de fluência de leitura e compreensão. Também tiveram outros indicadores, né? Esse não foi o único indicador que foi utilizado no estudo. Eu coloquei esse para a gente acompanhar juntos em cada etapa, mas tiveram outros, como a motivação e a concentração. E nesses dois também, né, a turma foco teve um resultado mais satisfatório do que a turma controle. Então, a turma foco demonstrou que, de fato, ter uma iluminação que se adequa à sua necessidade para te extrair o máximo do seu potencial faz uma diferença, sim. E aí, agora eu quero falar, então, um pouco sobre produtividade, a curva da produtividade, né? Porque quando eu falo que a gente pode usar a iluminação para tirar o máximo do seu potencial, eu fico com receio de você entender que a gente pode usar a iluminação para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para produzir mais, para ser mais eficientes, e é um pouco complicado esse assunto, porque sim, a gente pode usar, mas não é essa a proposta do Human Centric Light. Por que não, né? Porque se você pensar no ponto de vista de, por exemplo, de uma fábrica, né? A fábrica, eu quero que ela produza o melhor possível, com menos erros possível, o mais rápido possível, da forma mais rentável possível. Eu vou colocar a iluminação para trabalhar aqui nessa curva azul, nesse pico de alta concentração, né? E não é assim que funciona. Porque se eu fizer isso, a longo prazo, as pessoas que são expostas a esse tipo de ambiente estão se submetendo o seu corpo, né, a sua mente, a um estresse altíssimo. E a longo prazo, isso com certeza é bem mais prejudicial do que positivo, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para falar sobre a curva da produtividade. O que seria essa curva de produtividade? Aqui seria o quanto a gente consegue ser produtivo, lógico, de uma forma geral, né? Cada pessoa, cada organismo, cada pessoa tem isso aqui um pouco diferente, mas isso de uma forma geral. O quanto que a gente consegue produzir conforme o dia. Então, aqui onde a gente tem a curva tá retinho, né? Tá paralela ao chão. É 0. Por quê? A gente tá dormindo. Tá dormindo, eu não tô produzindo nada, eu tô descansando. Eu tô fazendo algo produtivo para o meu corpo? Sim, que durante o sono é o momento em que você está absorvendo o aprendizado, né? Tudo que você aprendeu ao longo do dia. Tá? Mas em questões, vamos dizer, em questões de trabalho, você não está produzindo nada, né? Você está inerte. E você acorda, você tem um pico de produtividade. Aqui tem a curvinha de quando você está despertando, vamos dizer assim. Então você despertou, agora você realmente teve uma segunda aceleração na sua curva de produtividade, você chega no seu máximo. Vai passando o dia, ela vai caindo. Essa curvinha aqui, né, esse vale aqui, é o pós-almoço. Por quê? Depois que você se alimenta, né, independente se você come algo pesado, se você come algo um pouco mais leve, naturalmente você vai ter essa queda na produtividade.
porque o seu corpo se concentra em fazer todo o trabalho de digestão, né? Então, ele concentra muita energia no seu sistema digestivo, então, naturalmente, você tem essa queda de produtividade. Depois você recupera um pouco dessa produtividade, não tanto quanto antes, porque agora também tem a exaustão do seu corpo, né? Seu corpo já está um pouco mais cansado do que ele estava no período da manhã, até que finalmente você chega na parte em que você volta a dormir de novo, né? E aqui é um ciclo normal, vamos dizer assim. Um ciclo normal, então vamos imaginar um homem das cavernas que ainda não descobriu fogo, não tem iluminação artificial, né? Ou seja, a única iluminação que ele tem é incidência de luz somente do sol. Então vamos dizer que se ele for uma pessoa super saudável, sem problemas nenhum de saúde, isso aqui seria a curva de produtividade desse homem das cavernas. Mas não é a nossa realidade, né? Nós somos submetidos à iluminação artificial. Então, a gente tem que entender como a gente pode utilizar essa iluminação artificial para modular essa curva conforme as nossas necessidades. E aqui que a gente volta, então, naquelas curvas todas coloridas, e aqui que eu volto naquele detalhe de que Human Centric Light não é para você trabalhar que nem uma máquina, que nem um robô. Para isso a gente já está desenvolvendo, já está criando os robôs. Isso aqui é para nós seres humanos, né? Essa ciência da iluminação centrada no ser humano é para que a iluminação seja usada de forma benéfica para o nosso bem-estar, para as pessoas. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como a gente consegue modular a curva a curva de produtividade conforme a iluminação. E é isso que o sistema daquela classe, né, daquela escola, da sala de aula da Turma Foco fazia. Né? No momento que eles tinham que fazer uma alta concentração, um aprendizado, um trabalho de raciocínio lógico muito intenso, eles utilizavam uns 1000 lux, 5.700 kelvins, 6.500 kelvins, enfim, né? Um branco frio, um branco neutro, pelo menos. No momento que eu vou fazer um trabalho de música, um trabalho artístico, que aí eu vou estimular o lado criativo, né? A inteligência criativa, não a inteligência lógica. A gente pode ter uma modulação um pouco mais baixa, né? Então, que seria essa curva amarela, que continua sendo produtivo, só que não é tão intenso que nem um trabalho de alta concentração. É o trabalho criativo, então continua sendo trabalho. Ou mesmo... intervalo, aqui a gente vai relaxar, a gente vai escutar uma música, a gente vai conversar. Aqui é realmente nada de estudos, nada de trabalho. A gente pode usar curva laranja. E aqui é engraçado que a gente pode ser produtivo, né? A gente ainda consegue ser produtivo relaxando, né? Se eu tenho o objetivo de descansar, né? No meu horário de almoço, no meu final de semana, nas minhas férias, eu tenho o objetivo de relaxar. Eu vou preferir ficar num ambiente aconchegante, em que eu tenho uma luz mais dimerizada, né, um pouquinho mais baixa, com temperatura mais quente, com menos intensidade, ou eu quero ficar num lugar super branco, super intenso, que parece uma sala de cirurgia? Com certeza eu consigo relaxar nas duas, mas com certeza eu consigo relaxar mais num ambiente que tem uma iluminação mais aconchegante, uma iluminação mais adequada para o relaxamento. E é isso aqui, então, que seria ser produtivo mesmo no descanso, no relaxamento. Tá? E aí é assim que a gente consegue utilizar a iluminação para essas modulações da curva de produtividade. E aí, tá bom. Então, o que seria necessário, então, para eu conseguir garantir que um ambiente tenha iluminação adequada para suas aplicações? Bom, a gente pode pensar em dois cenários. Um é ter uma iluminação para cada ambiente. Então, vamos supor que eu moro numa mansão. Nessa mansão eu tenho um escritório para trabalhar, eu tenho uma academia para fazer atividade física, eu tenho um quarto para dormir, eu tenho uma sala de TV, eu tenho uma sala de estudos, eu tenho uma sala de jantar, eu tenho um lugar para receber meus amigos. Se essa é a realidade, é bem simples, na verdade, né? Contrate um bom lighting designer e ele vai planejar cada um desses ambientes de forma muito boa para cada tipo de aplicação. Mas não é a realidade das maioria das pessoas, não é a minha realidade, né? Então, por exemplo, como vocês devem ter visto aqui o meu escritório também é a sala de TV, é a sala de videogame, então eu preciso ter um ambiente que se adeque para um ambiente só que se adeque para diversas aplicações diferentes, né? Diversas necessidades diferentes, tá? Então, o que é adequado? Que eu consiga fazer um controle dos espectros de cores. Então, aqui nesse momento que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo essa apresentação, eu estou com uma iluminação branca fria. Depois, mais tarde,
que eu for relaxar, vou assistir alguma coisa, for ler um livro, né? Eu vou mudar essa iluminação para um branco quente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter um controle nos espectros de cores e também na intensidade de cor, né? E aí eu chego também na parte de distribuição, né? Como eu já disse, no ambiente no hospitalar, por exemplo, no escritório, você nunca vai ver lâmpadas com ângulo fechado, luminárias com ângulo fechado. É sempre muito difuso, né? Muito aberto. Diferente do ambiente de relaxamento, né? Então, por exemplo, o restaurante aconchegante que eu comentei com vocês, ou quartos de hotéis, né? Hotéis um pouco mais luxuosos, a iluminação sempre é feita com lâmpadas e luminárias de ângulos fechados e de baixa intensidade e diversos pontos de luz espalhados de baixa intensidade, né? Então, a distribuição espacial é muito importante também, você ter conseguir alternar entre diferentes formas de distribuição do design da luz mesmo, né? E por último, configuração dinâmica, né? Que é o mais importante, né? Se você conseguir aplicar isso, você pode fazer isso da forma mais tecnológica possível, que é com automação, controle por smartphone, controle por voz, controle pelos Alexa, Siri, né? Google Assistant. Ou você pode fazer através de controle remoto, você pode fazer através de interruptores na parede, mas o importante é você ter capacidade de fazer uma configuração dinâmica desse ambiente. Se você quiser automatizar para fazer tudo automático, conforme a luz do dia e o próprio sistema tome essa decisão por você, também ótimo, perfeito. É o mundo perfeito, é o mundo ideal, né? Mas também dá para fazer de forma mais simples, através de interruptores na própria parede, né? Então, um interruptor ele acende a cena escritório, outro interruptor acende a cena relaxamento. Então, você pode fazer, você pode também ter essa configuração dinâmica através de formas mais robustas, vamos dizer assim, mas de forma mais analógicas, né? E aí agora, então, vocês que entendem muito que eu sei que vocês entendem bastante sobre design, né, de iluminação, pensando agora no parte com essa breve introdução que eu fiz sobre como que a iluminação, quais pontos a gente precisa considerar para ter uma iluminação adequada para cada tipo de aplicação. Se vocês fossem fazer o projeto desse ambiente, né, um escritório, uma sala de reunião, uma sala de conferências, que tipo de iluminação você faria? Aí agora a gente volta lá na sessão de perguntas e eu vou liberar então a pergunta, né? Para essa situação de trabalho, deixa eu publicar aqui. Na situação de trabalho, qual é recomendado para essa situação? Spot, né? Então, a iluminação de ângulos fechados, de alta intensidade, 6.500 kelvins. Linear. Linear se entende por linear, difusa, né? De baixa intensidade, 3.000 kelvins, ou uma linear de alta intensidade, 6.500 kelvins, ou uma iluminação spot de baixa intensidade, 3.500 kelvins. Bom, já vi que enquanto eu estava lendo, a maioria já respondeu, então vamos conversar, né? Spot, eu já vi que ninguém está na dúvida, todo mundo viu que spot, né, não é o caso aqui, né? Então, realmente, iluminação para um ambiente de escritório, ambiente de trabalho, o ideal é uma iluminação difusa, pode ser linear, né, que nem está representado aí na imagem, pode ser através de painéis, pode ser através de lâmpadas tubulares, luminárias, desde que o resultado final seja difuso, porque assim eu não gero sombras, né? Então, para eu fazer uma anotação num caderno, para eu fazer uma leitura, não vai gerar sombras na área de trabalho, que é a mesa nesse caso. Então, por isso que a iluminação difusa é a mais recomendada. Alta intensidade por quê? Porque geralmente reuniões, né, idealmente, são reuniões curtas, né, 1 hora e meia no máximo, então não tem problema a gente expor as pessoas numa iluminação de alta intensidade e num branco frio. Por que o branco frio? Porque o branco frio ela aumenta o grau de atenção que as pessoas conseguem entregar naquele momento. Então, é isso mesmo que a maioria respondeu. Estou vendo que algumas pessoas responderam linear de baixa intensidade de 3.000 kelvins, né? Então, pela explicação, acho que já fica claro o porquê não. Provavelmente deve ter lido com um pouco de pressa, não se atentou na parte do baixa intensidade, provavelmente, né? Aqui em questão de 6.500 kelvins, é um assunto que sempre perguntam, né? Precisa ser 6.500 kelvins? Não precisa. É questão de recomendação e também tem muito gosto, né?
existem recomendações de temperatura de cor para cada tipo de aplicação, tá? Geralmente para a área de trabalho, temperatura fria, né? Hoje tem se usado muito também um branco neutro, né? 4.000 kelvins, para esse tipo de aplicação, tá? Então, é muito questão de gosto, existem recomendações, mas não é regra, não, tá? Não é nada disso. Bom, agora eu tenho mais um outro ambiente para a gente trabalhar juntos, então. Então, para esse ambiente aqui, que é um ambiente de um quarto, é um quarto de hotel, um quarto de uma mansão. Qual que é o... Um pouquinho para eu liberar a pergunta. Aqui, pronto. Então, para esse ambiente, que é um ambiente de repouso, vamos dizer assim, né? Qual é o tipo de iluminação que vocês acham que é a mais adequada, né? Então, a gente tem basicamente as mesmas alternativas que a anterior, né? A spot de alta intensidade branco-frio, linear baixa intensidade branco-quente, linear alta intensidade branco-frio ou spot baixa intensidade branco-quente. Estou dando mais um tempinho, a maioria já respondeu, então muitas pessoas responderam, né, 93% das pessoas já responderam baixa intensidade, spot, 3.000 kelvins, né, um branco quente. Exatamente isso, né? Então, para um ambiente em que eu quero descansar, o ideal é eu ter aqui, então, vários pontos de luz, de preferência spot, para eu ter um ambiente com iluminação menos homogênea, branco quente. Tá perfeito, gente. É isso mesmo que vocês colocaram. Eu vi que algumas pessoas colocaram outra alternativa, que foi linear baixa intensidade. Pode ser também, tá? Não existe uma regra que precisa ser spot. É mais recomendado que seja spot, mas você pode também fazer com uma iluminação linear, uma iluminação mais difusa, tá? É a iluminação, na verdade, mais comum, né? É uma iluminação mais difusa mesmo. Mas o mais recomendado seriam iluminações através de spot, tá bom? E linear alta intensidade de 6.500 Kelvin, que 3% das pessoas votaram nessa alternativa. Então, realmente, essa aí seria totalmente voltada para uma área de trabalho, para um escritório, uma sala de reunião, tá bom? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de produtos que a LED Vance tem que se aplicariam para essa situação, né? Inclusive, vocês podem ver que existem duas lâmpadas aqui, bulbos, que elas dão um efeito difuso, elas não dão um efeito de spot. E eu coloquei aqui, então, dá para integrar também, né? Vocês com certeza que trabalham com realmente projetos entendem muito mais e tem ideias muito melhores do que eu conseguiria imaginar de como aplicar isso num ambiente desses, assim, né? Desse exemplo do slide. Bom, agora que a gente passou dos exercícios, então o que a gente pode esperar então, de obter resultados usando o Human-Centric Light, né, iluminação centrada no ser humano? De fato, pelo que a gente já discutiu aqui, então a gente já entendeu, né, que a luz ela tem influência de forma direta e indireta, né, no nosso corpo, no nosso organismo, e que isso afeta o nosso comportamento, o nosso humor, a nossa capacidade de aprendizado, né? Então, ele afeta diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia. E também que a luz certa, no momento certo, né? Então, aquela luz adequada para cada tipo de aplicação, ela pode trazer uma melhora no nosso desempenho do dia, né? Então, de conseguir trabalhar bem no momento que eu preciso trabalhar, de conseguir relaxar no momento que eu preciso relaxar, de conseguir dormir no horário que eu preciso dormir, na qualidade de sono que eu preciso ter, tá bom? E aí também queria compartilhar com vocês alguns dados que a gente coletou em 2017, num estudo que foi feito, um estudo global, tá? Foi uma pesquisa global com consumidores. O Brasil está incluso nessa pesquisa, então tem opinião do consumidor brasileiro também, né, no resultado dessa pesquisa, que 2/3 dos consumidores, né, dos entrevistados, eles não sabiam ou não acreditavam que a luz tem uma influência no nosso organismo de forma biológica, né? E 80% dessas pessoas viram, então, vantagem em utilizar a iluminação artificial
para potencializar a capacidade do seu corpo, né? E um dado muito importante, pensando agora em vendas, né, pessoal que trabalha, principalmente quem trabalha com projetos, 57% dessas pessoas afirmaram que ter mais conhecimento sobre a iluminação teria um impacto muito grande na decisão de compra. Então, você poder usar esse argumento de que a luz não é simplesmente para deixar a casa bonita, para valorizar a decoração, ou simplesmente para iluminar, mas que ela traz outros benefícios, se utilizada de forma correta, logicamente, né? Se for utilizada de forma incorreta, também pode trazer muitos efeitos negativos. Mas a iluminação que você está propondo para o seu cliente, no seu projeto, você conseguir explicar para ele que aquilo vai trazer um melhor conforto, vai trazer vai trazer melhores resultados para ele, para a família dele, né? Ou para os colaboradores, para as pessoas que vão frequentar aquele ambiente em que ele está contratando o seu serviço, você com certeza vai ter uma chance de sucesso maior de emplacar um projeto conforme você quer, né? Tenho certeza que tem muitos projetos que vocês fazem de uma forma que vocês ficam apaixonados pelo projeto, mas o cliente, não quero isso, não, esse tira, eu quero mais simples, aqui vamos fazer de outro jeito. Então, não acontece. Então, se você conseguir agregar essas informações e esses argumentos na sua proposta de valor ao vender os para o cliente, com certeza você vai ter mais sucesso. E, né, para não ficar tanto só na teoria, que nem a gente ficou aqui hoje, eu queria convidar vocês amanhã, que vai ter uma live com o nosso especialista, uma live internacional com nosso especialista Nuno Paiva. Ele vai fazer um evento super especial no nosso Instagram, amanhã, às 18 horas. Tá? Então, quem não segue a gente, já vai aqui em cima, já pega o celular de vocês, já segue a gente para vocês não perderem essa live, porque ele vai falar um pouquinho mais sobre Human Centric Light, né? Então ele vai dar uma pincelada novamente nesse assunto, mas ele vai fazer uma coisa especial, que é o lançamento do sistema Biolux, né? Então, eu não quero estragar, né, a apresentação de amanhã, mas esse sistema Biolux é um sistema que vai conseguir levar para o projeto de vocês, para o cliente de vocês, para a casa de vocês, se vocês quiserem, aquela automação que foi feita no colégio, né, naquela turma controle, na turma foco, em que eles tinham ambientes que se moldavam conforme a necessidade do momento. Então você pode levar isso para sua casa e ter controle da modulação daquela curva de produtividade que eu mostrei para vocês com esse produto, né, com esse sistema, com essa solução que a Advance está lançando globalmente. Esse produto é super lançamento, é super novidade. Foi lançado recentemente na maior feira de iluminação, que foi uma edição virtual, né? E o Nuno Paiva vai fazer esse lançamento para a gente no Brasil, nesse evento online no nosso Instagram, né? E a Paula, é você que vai participar com ele amanhã, né? Sou eu, então eu queria aproveitar a palhinha aqui para avisar o pessoal. Então, realmente é o lançamento oficial desse produto no Brasil, tá, gente? E é uma apresentação em português. O Nuno é um colega nosso que já trabalhou com a gente no Brasil e ele fala o português de Portugal, então a gente entende. Então, podem ficar tranquilos que amanhã tem bastante conteúdo interessante sobre uma apresentação prática e nosso primeiro case já com a Biolux na Alemanha, né, num caso já específico com esses produtos. Então, Fabrício, vai ser bem legal mesmo, porque já é alguma coisa mais atual, feita agora em 2020. E agora um pouco mais prático, né? Conta com vocês, exatamente. E apresenta todos os produtos, como é que funciona, então acho que vai ser bem legal. E a gente faz questão que vocês estejam juntos. Mas você tem uma palhinha já, né, Fabrício? Porque hoje você vai entregar o e-book, que vai fazer Exato. A apresentação da iluminação centrada no ser humano, mas você já entrega para todos os participantes de hoje o nosso folder? A gente entrega, tá aqui disponível já, não tá? A gente Exatamente. Já está compartilhado, na verdade. Se vocês forem aí na parte de arquivos ou files, já tem 2 PDFs. Um é sobre o Biolux, que é esse sistema que o Nuno vai apresentar para a gente amanhã, e o outro é o e-book com conteúdo um pouco mais detalhado com o conteúdo que foi apresentado hoje.
Bom? Muito bem. Vou te pedir uma coisa, Fabrício, você já pode compartilhar o link para o pessoal que está aqui com a gente poder fazer uma avaliação do evento e, principalmente, participar do nosso famoso já sorteio de luminárias? Com certeza. Eu deixei aí na apresentação, também tem um QR Code, quem quiser pode usar esse QR Code para ir para a pesquisa de satisfação e para o cadastro do sorteio, tá? Que funciona igual. Será que na frente do QR Code atrapalha? Eu acho que vou até desligar minha câmera agora. Ah, a câmera está na frente, né? Não, a gente resolve isso, não tem problema. A gente faz assim, ó. Pronto. Ah, muito bem. Então, o QR Code pode ir, ou se vocês quiserem, está aqui nesse link que eu estou postando. Acabei de colocar no chat. No chat, muito bem. Então, aqui, pessoal, vocês participando desse link, a gente pega um feedback de vocês sobre o conteúdo de hoje, e vocês também participam do sorteio, né? Se interessarem, que a gente faz agora ao vivo, o próprio Fabrício faz o sorteio. E o importante nesse link é que para o sorteio, vocês precisam nos informar o e-mail e o nome completo, nome e sobrenome, porque assim a gente garante receber a informação de quem é a pessoa exata que foi sorteado, né? Então, a gente vai dar esse tempinho para vocês, para participar disso. Enquanto isso, eu queria comentar novamente sobre essas funcionalidades desse nosso novo Webinar Jam, porque eu acabei não comentando para vocês, mas dessa vez, diferente dos outros que a gente fazia pelo Teams, assim que você se inscreve no e-mail que nós enviamos para você do próprio marketing corporativo da LEDvence, automaticamente você recebe uma mensagem já com o link desse nosso evento. Então, é na mesma hora que você faz. Se você não localizar esse e-mail da LEDvence Brasil com o link do webinar que você se cadastrou, aí você pode procurar provavelmente no lixo eletrônico, porque algumas empresas ou algumas vezes, por questões de segurança, esses e-mails automáticos são considerados spam e eles vão para o lixo, tá bom? Mas vocês vão receber automaticamente, então fiquem de olho nisso. E aí, Fabrício, enquanto isso, a gente também podia responder as perguntas, né? Porque tinha algumas coisas aqui. Vamos sim. Deixa eu aqui agora abrir para você. Então, tinha uma anterior aqui que eu queria te falar, que é da Rodaica, que ela falava do seguinte, que a luz do aparelho celular, como é que ela funciona e como ela interfere nessa situação aí que você comentou sobre a qualidade de som, e que tipo de luz é essa luz do celular? Então, essa luz, na verdade, assim, todas as telas, não só do celular, televisão, a tela do computador, tablets, todas essas telas, elas emitem vários espectros de luz, né? A luz é uma onda, né? E a luz visível tem uma faixa bem pequenininha. E dessa faixa tem uma parcela que é a luz azul. Essa luz azul, o nosso corpo entende essa pequena faixa de luz azul como luz solar. O nosso corpo é enganado como se fosse uma luz solar, e é por isso que isso afeta o nosso corpo, né? Então, é por isso que não sei se você usa óculos, ou conhece alguém que usa óculos, já ouviu falar você, quando vai comprar lente, o pessoal da ótica pergunta, você quer lente com filtro azul? Esse filtro azul, não sei se vocês conseguem ver, meu óculos, ele tem um reflexo meio azulado, dá para ver, né? Não sei se vocês conseguem. Porque isso é o que é? É que meu óculos tem esse filtro azul. Ele não deixa essa luz azul que inibe a melatonina, a produção de melatonina do corpo entrar nos meus olhos. Então isso ajuda também, é uma das formas de eu me proteger contra esse efeito, né, que atrapalha o meu sono. E aí no celular é a mesma coisa, né, como qualquer outra tela, né, não é só o celular. O Windows, por exemplo, o Windows 10, se você quiser, você consegue ativar essa função também, a tela vai ficar um pouco avermelhada depois de umas 6 horas, e depois durante o dia ele fica normal, né? E por que às 6 horas? É porque o sistema entende. Não tem um porquê eu inibir a luz azul fora do período no momento que tem luz solar, porque a pessoa já está sendo exposta à luz solar, então não tem problema ser exposta também à luz azul da tela. Mas agora, esse momento agora que já escureceu, os próprios dispositivos já entendem, falar, opa, agora ela não tá, essa pessoa não é mais exposta à luz solar, então
ela não pode mais receber luz azul artificial também para não ter o seu sono comprometido. Então, aí os dispositivos já fazem isso automaticamente. Não sei se eu consegui ser claro o suficiente. Acho que sim, mas vamos aguardar aqui, que a gente pode escutar da própria Rodaica aqui do lado no chat, se quer mais alguma coisa, se está ok. Temos aqui o Paulo Coque dizendo parabéns, muito boa apresentação. Obrigado, Paulo. E aí, ela já respondeu, acho que está tudo bem. Ela falou que usa óculos e não sabia disso, então ela já vai entrar nessa situação de se proteger. Aí nós temos uma outra pergunta, que é do Washington Cabral. A iluminação natural é a melhor iluminação em todos os aspectos. Hoje, com sistemas óptico-eletrônicos e com fonte de luz em LED, onde os IRCs e os espectros de cores são o resultado de uma equação matemática? Acho que não é uma pergunta ainda, cujo resultado final pode ter inúmeras formas de fazer. Como se ajustar no HCL, né? Eu acho que isso também, acho que o Nuno vai falar bastante amanhã também, né? Mas pode dar uma palhinha aí sobre esse assunto. Tá, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas ele quer saber como que o IRC e a temperatura de cor influencia no HCL, é isso? Exatamente, os espectros de cores, ele fala sobre essa junção, essa equação matemática entre IRC, espectros de cores e tudo mais, você faz essa mistura para obter um resultado bom da iluminação centrada no ser humano. Então, como fazer isso? Porque assim, o IRC ele é muito mais em questão de qualidade da fonte de luz do que em influência no que a iluminação vai ter de afetar o seu corpo, né? Porque uma lâmpada LED de baixo IRC, ela vai influenciar tanto quanto uma lâmpada de alto IRC, né? Dizendo no organismo. Mas o efeito visual é diferente, né? Com certeza. Um baixo IRC vai ter uma reprodução de cor bem pobre, enquanto um IRC 92, 93 vai ter uma reprodução muito grande. Mas em questão do HCL, não tem muita diferença, tá? Até onde eu estudei, onde eu li sobre o assunto, não é mencionado o efeito de IRC. E a temperatura de cor é a mesma coisa, tirando o efeito que as recomendações, né? Que branco quente ele é mais recomendado para relaxamento e branco frio para trabalho. E o porquê isso está bem relacionado com o azul, né? Porque o branco frio ele emite mais luz azul do que o branco quente, tá? Então é bem semelhante o motivo da influência do celular na nossa vida. O que eu posso adiantar também sobre amanhã, pessoal, que essa linha da Biolux, da LEDVance, ela tem um portfólio de produtos com IRC acima de 90, ele é 92, né? E tem toda uma situação de facilitar, então, esse controle da iluminação para fazer essa simulação da luz natural. Então, não deixem de ver essa live, porque vai ser bem interessante. Bom, de perguntas, eu acho que eu vi tudo aqui. Eu achei muito bacana, a Nathalie Noronha escreveu aqui para a gente, Fabrício, parabéns, LEDVance, continuem, tem agregado muito valor no meu trabalho, olha que bacana, que bom. Legal, obrigado. Trabalhando nisso. Ana Beatriz perguntando onde pode assistir desde o início. Ana, está sendo gravado, o Webinar Jam tem essa facilidade, fica tudo aqui no chat. Se vocês olharem também no chat, vocês vão perceber que vocês já têm disponível os 2 arquivos que nós disponibilizamos para vocês, o e-book de iluminação centrada no ser humano e o nosso e-book da Biolux, que é já a apresentação do portfólio que a gente vai lançar amanhã, é uma prévia para vocês que nos prestigiaram nesse webinar de hoje, né? E por e-mail vocês recebem o certificado de participação no curso. Então, vocês têm o vídeo, vocês tiveram aí o Fabrício ao vivo, e vocês têm os e-books, tá bem completinho. Fabrício, a gente pode ir para o sorteio? Você viu se o pessoal já participou para a gente... Já tenho algumas respostas sim aqui. A gente pode fazer o sorteio. Deixa eu abrir aqui então deixa eu abrir a lista com o nome das pessoas e eu já explico para o pessoal como vai funcionar esse sorteio e a gente já mostra o resultado na hora. Isso que é legal. Tá bom, já tenho o nome das pessoas aqui.
Eu tenho que compartilhar, né? Eu ia fazer sem compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui com vocês, que agora vai ser uma outra janela. Enquanto isso, deixa eu só te comentar, Fabrício, que tem a Laís Lago e a Patrícia Passo, que deixou aqui a mãozinha levantada. Vocês querem fazer alguma pergunta, meninas? Pode escrever aqui no chat que a gente lê. Sei que isso é novo para todo mundo, também é o nosso primeiro webinar aí, via Webinar Jam. Talvez vocês tenham também esbarrado na mãozinha aí de fazer perguntas por engano, só para confirmar que a gente viu aqui. Deixa eu tirar minha câmera para o pessoal ver mais. Bom, estão conseguindo ver, né? Aqui, então, bom, como que vai funcionar o sorteio? Eu tenho o nome de todo mundo, eu vou colocar aqui, então, a lista de nome de todo mundo que preencheu e respondeu que tem interesse em participar do sorteio. A gente vai sortear um nome, a ferramenta vai sortear aqui para a gente, e depois vai gerar um link para quem quiser consultar o sorteio de novo, vai ficar o link salvo, sempre mostrando, né? Então, sempre querendo visar o máximo de transparência para todo mundo. Então, vamos lá, boa sorte para todo mundo. E a ganhadora foi a Ana Beatriz Almada. Nossa, que nome grande, Ana. Bom, Ana, a gente vai entrar em contato com você através do e-mail que você preencheu no formulário. Se você preencheu um e-mail falso, por acaso, manda agora aqui no chat o e-mail certo, que aí a gente entra em contato para pegar seus dados direitinho para mandar a luminária, tá bom? Parabéns. Bom, Paula, eu acho que agora estamos prontos para encerrar, certo? Muito bem. Então, parabéns, Ana Beatriz Almada Lima Murad, que legal, você tem luminária da LED Vence, vamos enviar pelo correio, tá bom? A gente entra em contato com vocês pelo nosso, por e-mail, né? Já checamos aqui, tem uma pergunta se vai estar gravada no Instagram, não. No Instagram a gente deixa as lives, tá? No Webinar Jam a gente fica por aqui mesmo, no próprio chat, tá? Vocês vão ter o conteúdo. Assim como vocês clicam aqui para vocês verem o conteúdo de files dos arquivos, vocês vão ter também o vídeo aqui, tá bom? É tudo na hora, tá bom, pessoal? Fica aqui disponível. Quem entrou atrasado por algum motivo, tá aqui toda a apresentação desde o início. Fabrício, muito obrigada. Mais um evento concluído com sucesso. Tomara que tenhamos todo esse público amanhã também na nossa live, né? Vai ter mais gente ainda. Muito bem. Então tá bom, gente. No finalzinho da gravação de hoje. Muito obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau.